Meus irmãos e minhas irmãs, na alegria do Senhor, estamos reunidos com a força de Sua palavra para guiar os nossos passos e nos conduzir ao encontro dos irmãos. O Senhor vai ao encontro dos irmãos para ensinar, para curar, para libertar, para defender a vida, para promover a vida. E nós, com o nosso olhar fixo em Jesus, que está presente em cada irmão e em cada irmã, vamos seguindo a exemplo do seu jeito, da sua atitude, do seu modo de viver. Muito obrigado por esta companhia de cada dia, por permitir que estejamos unidos pela fé no seguimento de Jesus, através aqui dos meios digitais. Neste dia 11 de janeiro, estamos vivenciando a primeira semana do tempo comum e nesta data tão bonita, nesse começo de ano, nesse tempo que não é sem importância, hoje é quarta-feira, mas o tempo comum não é aquele sem importância, mas sim é aquele que nós vamos mergulhando na vida cotidiana de Jesus, no seu ministério. Nós temos o Evangelho de Marcos, a continuidade dele, capítulo 1, versículos 29 a 39. E esse relato de Marcos, que nos ajuda sempre a responder à pergunta: quem é Jesus? Marcos escreve tentando nos ajudar a mergulhar nessa resposta. Jesus sai da sinagoga, que ele estava lá pregando ontem, como nós escutamos no Evangelho de ontem, e vai para a casa de Simão e André, que era muito próximo as duas realidades. Porque a comunidade e a família não podem estar separadas, não podem estar distantes, ainda que a família seja a base das comunidades. Então, depois de ter pregado, ensinado com autoridade, ele vai para a casa de Simão e André, com Tiago e João. São os 4 primeiros. E nessa chegada à casa de Simão, ele encontra a sogra de Simão acamada, doente, com febre. Quem estava nessa situação era tida como pessoa impura. Era aquela que precisava ficar longe, porque quem tivesse contato com essas pessoas ficava também impuro. Jesus não fica atrás dessas realidades, ele quer que a vida seja preservada. Então, as atitudes, após terem contado para Jesus deste sofrimento, ele se aproxima, segura a mão e a ajuda a levantar. Veja que gesto, que itinerário. Se aproxima, não fica distante, não tem medo, tem contato, ainda que estejamos nesse tempo difícil de pandemia, né? Mas essa proximidade, que não é apenas geográfica, mas essa sensibilidade. Quem se aproxima é porque se preocupa, presta atenção. Ele segura na mão, esse segurar na mão é o gesto do pedagogo, do mistagogo, do pai que ensina o filho, segura na mão para ajudar a levantar, segura na mão para ensinar o caminho e a ajuda vem para ela se levantar. Esse levantar-se, mais do que ficar de pé, é uma atitude de prontidão. Ela fez essa experiência e se torna discípula. Quem experimenta a proximidade, experimenta a força da mão de Deus, experimenta aquela ajuda depois de estar prostrado para se levantar, só pode fazer-se discípulo de Jesus. A tal ponto que o texto diz que ela começou a servi-los. A palavra diaconia está aqui.
né? Aquele que serve. Feito isso, vêm todos os doentes, os que estão possuídos pelo mal, ficam ali à porta daquela casa, e o texto diz que Jesus curou de diversas doenças, libertou muitos possuídos, expulsou muitos demônios. Mas, de madrugada, ele sai e vai para a intimidade com o Pai na oração, num lugar deserto. Veja, ele se aproxima, ele segura na mão, ele ajuda a levantar, ele prega, ele cura, ele exorciza, mas essa missão sem a intimidade com Deus, com o Pai, ele, Filho, o Pai, essa intimidade com o mistério divino, não seria possível a missão. Sem essa, não é possível. Nós também precisamos percorrer esse itinerário, lembrando que quando eu falo de exorcismo, não é só aquele filme que nós vimos aí pela televisão, não são aquelas atitudes de ficar gritando, de ficar fazendo aquelas encenações, mas é vencer o mal pelo bem, é conversão. E quando os discípulos o encontram e querem já fazer uma exaltação, Marcos, com aquela tentativa de corrigir e de nos ajudar a entender quem é Jesus, ele diz: não, não, vamos para outro lugar, porque foi para isso que eu vim. Eu tenho que pregar também nos outros lugares. E a itinerância continua, porque o discípulo é itinerante, é aquele que caminha. Meus amigos, esse jeito de Jesus gastar o seu tempo é uma inspiração para nós. Veja, ele gastou fazendo bem, ele gastou servindo, amando, e nós? Como é que estamos gastando o nosso tempo? Estamos mirando o nosso olhar para Jesus? É importante não nos esquecermos disso, não é mesmo? Olhar para Jesus e agir o quanto mais parecido com o Mestre. Assim é o discipulado. Miramos nosso olhar em Cristo e com Ele, por Ele, nele, nós seguimos nossa caminhada de cada dia. De quem vamos nos aproximar? Para quem vamos estender e segurar a mão? A quem vamos ajudar a se levantar? Vamos pensar e colocar em prática essas atitudes tão bonitas, tão importantes, que nos aproximam, nos assemelham a Jesus nosso Senhor. Um grande abraço, um ótimo dia, Deus te abençoe.